Terceiro, todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas, que separadamente não teriam, ou, pelo menos, não teriam no mesmo grau. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos sempre solícitos em secundar os esforços do homem bem-intencionado. O fluido benéfico dos primeiros se casa facilmente com o do segundo, ao passo que o do homem vicioso se junta ao dos maus espíritos que o cercam. O homem de bem, que não dispusesse da força fluídica, pouca coisa conseguiria fazer por si mesmo, só lhe restando apelar para a assistência dos espíritos bons, pois quase nula seria a sua ação pessoal. Uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar, em matéria de curas, verdadeiros prodígios. 53. A ação fluídica, ao demais, é poderosamente secundada pela confiança do doente, e Deus quase sempre lhe recompensa a fé, concedendo-lhe o bom êxito. 54. Somente a superstição pode emprestar qualquer virtude a certas palavras e unicamente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de uma fórmula de prece ou de determinada prática contribua a lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia e sim na fé que aumentou com a ideia ligada ao emprego da fórmula. 55. Não se devem confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas, que são simples médiuns escreventes, cuja especialidade consiste em servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Absolutamente mais não fazem que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem, de si mesmos, nenhuma influência. Da obsessão e da possessão. 56. A obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Interpenetrando seus fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem e o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo, como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade, falar, escrever, desenhar, quais os médiuns. Se o espírito é bom, sua atuação é suave, benfazeja, não impele o indivíduo senão a prática de atos bons. Se é mau, força ações más. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com o seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada d'água. Falo pensar, falar, agir em seu lugar, impele-o, a seu mau grado, a atos extravagantes ou ridículos, magnetiza-o, em suma, lança-o num estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Tal a origem da obsessão, da fascinação e da subjugação que se produzem em graus muito diversos de integridade. A subjugação, quando no paroxismo, é que vulgarmente dão o nome de possessão. É de notar-se que, nesse estado, o indivíduo tem muitas vezes consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele obrigasse a mover, contra a vontade, os braços, as pernas e a língua. 57. Pois que os espíritos existiram em todos os tempos, também desde todos os tempos representaram o mesmo papel, porque esse papel é da natureza e a prova está no grande número que sempre houve de pessoas obsidiadas, ou possessas, se o preferirem, antes que se falasse de espíritos, ou que, nos dias atuais, se ouvisse falar de espiritismo, nem de médiuns. É, pois, espontânea a ação dos espíritos, bons ou maus,
A destes produz uma imensidade de perturbações na economia moral e mesmo física, perturbações que, por ignorância da verdadeira causa, atribuíam a causas errôneas. Os espíritos maus são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos, quanto da ação deles não se suspeitava. Desmascarando-os, o Espiritismo revela uma nova causa de certos males da humanidade. Conhecida a causa, não mais se procurará combater o mal por meios que já se sabem inúteis, procurar-se-ão outros mais eficazes. Ora, que foi o que fez se descobrisse aquela causa? A mediunidade. Foi pela mediunidade que esses inimigos ocultos traíram a sua presença. Ela foi para eles o que o microscópio foi para os infinitamente pequenos, revelou todo um mundo. O Espiritismo não atraiu os maus espíritos, desvendou-os e forneceu os meios de se lhes paralisar a ação e, por conseguinte, de afastá-los. Não foi ele quem trouxe o mal, vista que o mal existe desde todos os tempos. Ele, ao contrário, dá remédio ao mal, apontando-lhe a causa. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a explicação de um sem número de fenômenos incompreendidos e a ciência, enriquecida com o conhecimento dessa nova lei, verá abrir-se diante de si novos horizontes. Quando chegará ela a isso? Quando deixar de professar o materialismo, porquanto o materialismo lhe detém o voo, opondo-lhe intransponível barreira. 58. Pois que há espíritos maus que obsidiam e espíritos bons que protegem, perguntam muitos se os primeiros são mais poderosos do que os segundos. Não é que o bom espírito seja mais fraco, o médium é que não tem força bastante para alijar de si o manto que lhe atiraram em cima, para se desprender dos braços que o enlaçam e nos quais, cumpre dizê-lo, às vezes se compraz. Neste caso, compreende-se que o bom espírito não possa levar vantagem, pois que o outro é preferido. Admitamos, porém, que a vítima deseje desembaraçar-se do envoltório fluídico que penetra o seu, como a umidade penetra as roupas. Esse desejo nem sempre bastará. A própria vontade nem sempre é suficiente. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, aquele que dispõe de mais fortes músculos é que abate o outro. Com o espírito tem-se de lutar, não corpo a corpo, mas espírito a espírito e ainda mais forte que triunfa. Aqui, a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. Esta é como o sol que dissipa um nevoeiro pela potencialidade dos seus raios. Esforçar-se por ser bom, por se tornar melhor se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível, tal meio de o encarnado adquirir o poder de mandar sobre os espíritos inferiores, para os afastar. De outro modo estes zombarão das suas injunções. O Livro dos Médiuns, números 252 e 279. Entretanto, objetar-se-á, porque os espíritos protetores não lhes ordenam que se retirem. Sem dúvida, podem fazê-lo e algumas vezes o fazem. Mas, permitido a luta, deixam-o atacar o mérito da vitória. Se consentem que se debatam criaturas que, sob certos aspectos, têm seus merecimentos, é para lhes experimentar a perseverança e para levá-las a adquirir mais força no campo do bem. A luta é uma espécie de ginástica moral. Muitas pessoas prefeririam certamente outra receita mais fácil para repelir os maus espíritos, por exemplo, algumas palavras que se proferissem, ou alguns sinais que se fizessem, o que seria mais simples do que corrigir-se alguém de seus defeitos. Sentimos muito, porém, nenhum meio eficaz conhecemos de vencer-se um inimigo, senão o fazer-se mais forte que ele. Quando estamos doentes, temos que resignar-nos a tomar um medicamento, por muito amargo que seja, mas, também, se tivermos tido a coragem de bebê-lo, como nos sentimos bem e fortes. Temos pois que nos persuadir de que não há, para alcançarmos aquele resultado, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer.
De tudo isso riem-se os maus espíritos e não raro se comprazem em indicar alguns, tendo sempre o cuidado de afirmá-los infalíveis, para melhormente captarem a confiança daqueles a quem querem iludir, porque, então, estes, confiantes nas virtudes do processo aconselhado, se entregam sem receio. Antes de pretender, quem quer que seja, domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se a si mesmo. De todos os meios de adquirir-se força para chegar a isso, o mais eficiente é a vontade secundada pela prece, a prece do coração, entenda-se, e não a de palavras, das quais a boca participa mais do que o pensamento. Precisamos pedir ao nosso anjo guardião e aos bons espíritos que nos assistam na luta. Não basta, porém, lhes peçamos que afastem o espírito mau. Devemos lembrar-nos desta máxima: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, e rogar-lhes, sobretudo, a força que nos falta para vencermos os nossos maus pendores, que são, para nós, piores que os maus espíritos, porquanto são esses pendores que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina. Orando também pelo espírito obsessor, retribuir-lhe-emos com o bem o mal que nos quer e nos mostraremos melhores do que ele, o que já é uma superioridade. Com perseverança, acabasses mais das vezes por induzir-o à posse de melhores sentimentos e a transformá-la de perseguidor em amigo grato. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se constituem os únicos meios de ela afastar os maus espíritos, que reconhecem como seus senhores aqueles que praticam o bem, enquanto que as fórmulas lhes provocam riso, do mesmo modo que a cólera e a impaciência os excitam. Precisa o perseguido cansá-los, demonstrando-se mais paciente do que eles. Por vezes acontece que a subjugação avulta até ao ponto de paralisar a vontade do obsidiado, do qual nenhum concurso sério se pode esperar. Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Mas, também a força dessa intervenção depende do ascendente moral que os interventores possam ter sobre os espíritos, se não valerem mais do que estes, improfícua será a ação que desenvolvam. A ação magnética, no caso, tem por efeito introduzir no fluido do obsidiado um fluido melhor e eliminar o do mau espírito. Ao operar, deve o magnetizador objetivar duplo fim, o de opor uma força moral a outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química, para nos servirmos de uma comparação material, expelindo um fluido com auxílio de outro fluido. Dessa forma, não só opera um desprendimento salutar, como igualmente fortalece os órgãos enfraquecidos por longa e vigorosa constrição. Compreende-se, em suma, que o poder da ação fluídica está na razão direta não somente da energia da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido e, segundo o que deixamos dito, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador ordinário, que atuasse maquinalmente, apenas por magnetizar, fraco ou nenhum efeito produziria. É de toda necessidade um magnetizador espírita, que atue com conhecimento de causa, com intenção de obter, não o sonambulismo ou uma cura orgânica, porém, os resultados que vimos de descrever. É, além disso, evidente que uma ação magnética dirigida neste sentido não pode deixar de ser muito proveitosa nos casos de obsessão ordinária, porque, então, se o magnetizador tem a auxiliá-lo à vontade do obsidiado, o espírito se vê combatido por dois adversários em lugar de um. Cumpre também dizer que a miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentes e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar, com frequência, a atos excêntricos, que fora errôneo considerar ser fruto da obsessão. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Acrescentemos, por fim,
que algumas obsessões tenazes, sobretudo em pessoas de mérito, fazem às vezes parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas. Acontece mesmo que obsessão, quando simples, é uma tarefa imposta ao obsidiado, qual a de trabalhar pela regeneração do obsessor, como um pai pela de um filho vicioso. Para maiores particularidades, veja-se o Livro dos Médiuns. Em geral, a prece é poderoso meio auxiliar da libertação dos obsidiados. Nunca, porém, a prece só de palavras, dita com indiferença e como uma fórmula banal, será eficaz em semelhante caso. Faz-se mister uma prece ardente, que seja ao mesmo tempo uma como magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. A prece, pois, não tem apenas por efeito invocar um auxílio estranho, mas exercer uma ação fluídica. O que uma pessoa, só, não pode fazer, podem-no, quase sempre, muitas pessoas unidas pela intenção numa prece coletiva e reiterada, visto que o número aumenta a potencialidade da ação. 59. A experiência comprova a ineficácia do exorcismo, nos casos de possessão, e provado está que quase sempre aumenta o mal, em vez de atenuá-lo. A razão se encontra em que a influência está toda no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos e não num ato exterior, na virtude das palavras e dos gestos. O exorcismo consiste em cerimônias e fórmulas de que zombam os maus espíritos que, entretanto, cedem à autoridade moral que se lhes impõe. Eles veem que os querem dominar por meios impotentes, que pensam intimidá-los por um vão aparato e, então, se empenham em mostrar-se os mais fortes e para isso redobram de esforços. São quais cavalos espantadiços que dão em terra com o cavaleiro nabo e que obedece quando topam com o que os governa. Ora, aqui, quem realmente manda é o homem de coração mais puro, porque é a ele que os bons espíritos de preferência atendem. 60. O que pode um espírito fazer com um indivíduo, podem-no muitos espíritos com muitos indivíduos simultaneamente dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade e aí se manifestam de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judéia ao tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos tal autoridade, que bastava lhes ordenasse que se retirassem para que eles o fizessem e, para isso, não empregava fórmulas nem gestos ou sinais. 61. O Espiritismo se funda na observação dos fatos que resultam das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Estando na ordem dos da natureza, esses fatos se produziram em todas as épocas e abundam principalmente nos livros sagrados de todas as religiões, pois que serviram de base à maioria das crenças. Por não os terem os homens compreendido, é que a Bíblia e os Evangelhos apresentam tantas passagens obscuras e que foram interpretadas em sentidos diferentes. O Espiritismo traz a chave que lhes facilitará a inteligência dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. É fato hoje comprovado e perfeitamente explicado que o espírito, isolando-se de um corpo vivo, pode, com auxílio do seu envoltório fluido perispirítico, aparecer em lugar diferente do em que está o corpo material. Até o presente, porém, a teoria, de acordo com a experiência, parece demonstrar que essa separação somente durante o sono se dá, ou, pelo menos, durante a inatividade dos sentidos corpóreos. Se são exatos, os fatos seguintes provam que ela igualmente se produz no estado de vigília. Extraímos-las da obra alemã, Os Fenômenos Místicos da Vida Humana, por Maximiliano Perti, professor da Universidade de Berne, publicada em 1861. Leipzig e Heidelberg. 1. Um camponês proprietário foi visto, pelo seu cocheiro, na cavalariça, com o olhar dirigido para os animais, no momento mesmo em que estava a comungar na igreja. Narrando o fato, mais tarde, ao seu pastor,
Perguntou-lhes em que pensava ele no momento da comunhão. Para dizer a verdade, respondeu o camponês, pensava nos meus animais. Aí está explicada a sua aparição, replicou o eclesiástico. Estava com a verdade o pastor, porquanto, sendo o pensamento atributo essencial do espírito, tem este que se achar onde se acha o seu pensamento. A questão é saber se, no estado de vigília, pode o desprendimento do perispírito ser suficientemente grande para produzir uma aparição, o que implicaria um como desdobramento do espírito, uma de cujas partes animaria o corpo fluídico e a outra o corpo material. Nada terá isto de impossível, se considerarmos que, quando o pensamento se concentra num ponto distante, o corpo apenas atua maquinalmente, por efeito de uma espécie de impulsão mecânica, o que se verifica, sobretudo, com as pessoas distraídas. A vida espiritual acompanha o espírito. É, pois, provável que o homem de quem se trata haja tido, naquele momento, uma distração forte que os seus animais o preocupavam mais do que a comunhão. Este outro fato é da mesma categoria, apresenta, porém, uma particularidade mais notável. 2. O juiz de cantão, J, em Fr. mandou certo dia seu amanuense a uma aldeia dos arredores. Passado algum tempo, ele o viu entrar de novo, tomar de um livro no armário e folheá-lo. Perguntou-lhe bruscamente por que ainda não fora onde o mandara. A essas palavras, o amanuense desapareceu. O livro cai no chão e o juiz o coloca em cima de uma mesa, aberto como caíra. À tarde, de regresso ao amanuense, o juiz interrogou sobre se lhe acontecera alguma coisa em caminho, se tinha voltado à sala onde naquele momento se achavam. Não, respondeu o amanuense, fiz a viagem na companhia de um amigo. Ao atravessarmos a floresta, pusemos-nos a discutir acerca de uma planta que encontráramos e eu lhe disse que, se estivesse em casa, fácil me seria mostrar-lhe uma página de Linneu que me daria razão. Era justamente esse o livro que ficara aberto na página indicada. Por muito extraordinário que pareça o fato, não se poderia taxá-lo de materialmente impossível. Por isso que ainda longe estamos de conhecer todos os fenômenos da vida espiritual. Contudo, faz-se mister a confirmação. Num caso desses, seria preciso comprovar, de maneira positiva, o estado do corpo no momento da aparição. Até prova em contrário, duvidamos de que o fato seja possível, desde que o corpo se ache em atividade inteligente. Os que seguem bem mais extraordinários são e francamente confessamos que nos inspiram dúvidas ainda maiores. Compreende-se facilmente que a aparição do espírito de uma pessoa viva seja vista por uma terceira pessoa, porém não que um indivíduo possa ver a sua própria aparição, principalmente nas condições abaixo referidas. 3. O secretário do governo, Tripitis, em Weimar, indo à chancelaria, em busca de um maço de documentos de que muito precisava, deparou lá consigo, já sentado na sua cadeira habitual e tendo diante de si os documentos. Assustado, volta para casa e manda seu empregado com a ordem de apanhar os documentos que se achavam no lugar do costume. O empregado vai e igualmente vê o patrão sentado na sua cadeira. 4. Becker, professor de matemáticas em Rostock, estava à mesa com alguns amigos, entre os quais surge uma questão teológica. Becker vai à sua biblioteca em busca de uma obra que decidiria a questão e deu consigo assentado no lugar costumeiro. Olhando por cima dos ombros do seu outro eu, verifica que este lhe aponta a seguinte passagem da Bíblia, num volume aberto: arranja a tua casa, pois tens de morrer. Volta para junto de seus amigos que em vão se esforçam por lhe demonstrar que era loucura ligar a menor importância àquela visão. Ele morreu no dia seguinte. 5. Opac, autor da obra Materiais para o Estudo da Psicologia, diz que o padre Steinmetz, com visitas em casa, estando no seu quarto, se viu a si próprio em seu jardim, no lugar que lhe era preferido. Apontando para si mesmo e depois para o seu semelhante, disse: aqui está Steinmetz, o mortal, lá está o imortal.
6. F. Da cidade de Z, que foi juiz mais tarde, achando-se, quando moço, em vilegiatura no campo, uma filha da casa lhe pediu fosse buscar ao seu quarto um guarda-sol. Ele foi e viu a moça sentada à sua mesa de trabalho, porém mais pálida do que quando a deixara. Olhava para a frente. F, apesar do medo de que foi presa, apanhou o guarda-sol, que estava ao lado dela, e o levou. Vendo-o de semblante transtornado, disse-lhe a moça: confesse que viu alguma coisa, que me viu no quarto. Não se aflija, não estou para morrer. Sou dupla, em alemão, Doppelgänger, que quer dizer, literalmente, alguém que anda duplo. Em pensamento, eu estava junto do meu trabalho e já muitas vezes dei com a minha imagem ao meu lado. Nada fazemos uma outra. 7. O conde e as sentinelas pretenderam ter visto uma noite a imperatriz Elizabeth da Rússia, sentada em seu trono, na sala onde este se erguia, em trajes de grande gala, estando ela deitada e a dormir no seu aposento. A dama de honra, que se achava de serviço, convencida do fato, foi despertá-la. A imperatriz se dirigiu também para a sala do trono e viu lá sua imagem. Ordenou a uma sentinela que fizesse fogo, imediatamente desapareceu a imagem. A imperatriz morreu 3 meses depois. 8. Um estudante, chamado Euger, tornou-se muito melancólico, depois de se ter visto a si mesmo com o costume vermelho que habitualmente usava. Nunca viu seu rosto, mas apenas os contornos de uma forma vaporosa que se lhe assemelhava aí sempre ao cair da tarde ou ao luar. Via a imagem no lugar onde estivera por longo tempo a estudar. 9. Uma governanta francesa, Émile Saget, perdeu 19 vezes esse cargo, porque aparecia por toda parte em duplo. As moças de um pensionato em Neuelk, na Livônia, viram-na algumas vezes no salão ou no jardim, ao mesmo tempo que, em realidade, ela se achava algures. Doutras vezes, viam, diante do quadro negro, 2 senhoritas Saget, uma ao lado da outra, exatamente iguais, fazendo os mesmos movimentos, com única diferença de que só a verdadeira Saget tinha na mão um pedaço de giz, com que escrevia no quadro. A obra do Sr. Perty contém grande número de fatos deste gênero. É de notar-se que, em todos os casos citados, o princípio inteligente se mostra do mesmo modo ativo nos 2 indivíduos e, até, mais ativo no ser material, quando o contrário é que deveria dar-se. Mas, o que nos parece radicalmente impossível é que haja antagonismo, divergência de ideias, de pensamentos e de sentimentos nos 2 seres. Entretanto, essa divergência é manifesta, sobretudo, no fato número 4 sublinhado, em o qual um previne o outro de sua morte, e no número sublinhado 7, em que a imperatriz manda fazer o fogo contra o seu outro eu. Admitindo-se a divisão do perispírito e uma força fluídica suficiente a manter a atividade normal no corpo, supondo-se também a divisão do princípio inteligente, ou uma irradiação sua capaz de animar os 2 seres e de lhe facultar uma espécie de ubiquidade, esse princípio, que é uno, tem que se conservar idêntico. Não poderia, pois, haver, de um lado, uma vontade que não existisse do outro, a menos se admita que haja espíritos gêmeos, como há corpos gêmeos, isto é, que 2 espíritos se identifiquem para encarnar num só corpo, o que não é concebível. Se, em todas essas histórias fantásticas, alguma coisa que se deva guardar, também há muito que repudiar, havendo ainda a parte pertencente à lenda. Longe de nos induzir a aceitá-la cegamente, o Espiritismo nos ajuda a separar o verdadeiro do falso, o possível do impossível, mediante leis que nos revela, concernentes à constituição e ao papel do elemento espiritual. Não nos apressemos, todavia, em rejeitar a priori tudo o que não compreendemos, porque muito distante estamos de conhecer todas as leis e porque a natureza ainda nos não patenteou todos os seus segredos.
O mundo invisível é um campo ainda novo de observações e seríamos presunçosos se pretendêssemos haver sondado todas as suas profundezas, quando incessantemente novas maravilhas se ostentam aos nossos olhos. Entretanto, há fatos cuja impossibilidade material a lógica e as leis conhecidas demonstram. Tal, por exemplo, o que vem relatado na Revista Espírita de fevereiro de 1859, a pág. 41, sob epígrafe, meu amigo irmão. Trata-se de um jovem alemão da alta roda, delicado, atencioso, de bom caráter, que, todas as tardes, ao pôr do sol, caía em estado de morte aparente, durante o qual seu espírito despertava nos antípodas, na Austrália, em o corpo de um bandido que acabava sendo enforcado. O simples bom senso demonstra que, admitida como possível essa dualidade corpórea, o mesmo espírito não pode ser, alternativamente, um homem honesto, durante o dia, num corpo e, à noite, um bandido, no outro corpo. Quem diga que o espiritismo acredita em tais histórias prova que não o conhece, pois que, ao contrário, ele fornece os meios de evidenciar a absurdidade delas. Mas, ao mesmo tempo que demonstra o erro de uma crença, prova que muitas vezes essa crença repousa num princípio verdadeiro, desfigurado ou exagerado pela superstição. Cumpre-se destaque o fruto da casca que o envolve. Que contos ridículos se não engendraram sobre o raio, antes que se conhecesse a lei da eletricidade. Outro tanto se dá no que concerne as relações do mundo visível com o mundo invisível. Tornando conhecida a lei que preside a essas relações, o Espiritismo as coloca no terreno da realidade. Esta realidade, porém, ainda é excessiva para os que não admitem nem almas, nem mundo invisível. Ao ver desses, é superstição tudo que sai dos limites do mundo visível e tangível. Tal a razão por que achincalham o Espiritismo. Nota: a questão, muito interessante, dos homens duplos e dos agêneres, que aquela se liga intimamente. Até agora a ciência espírita se relegou para segundo plano, a falta de documentos para completa elucidação de uma e outra. Essas manifestações, por muito singulares que sejam, por incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrativas dos mais sérios historiadores da Antiguidade e da Idade Média, confirmadas por fatos recentes, anteriores ao advento do Espiritismo, ou contemporâneos, de modo nenhum podem ser postas em dúvida. O Livro dos Médiuns, no artigo intitulado Visitas Espirituais entre Pessoas Vivas, e a Revista Espírita, em muitas passagens, confirmam a realidade de tais manifestações de forma absolutamente incontestável. De um confronto e de um exame aprofundado de todos esses fatos, talvez ressaltasse uma solução pelo menos parcial da questão e a eliminação de algumas das dificuldades que parecem envolvê-la. Muito gratos ficaríamos àqueles dos nossos correspondentes que se dignassem de fazer dessa questão um estudo especial, quer pessoalmente, quer por intermédio dos espíritos, e de nos comunicarem o resultado de suas pesquisas, no interesse, bem entendido, da difusão da verdade. Percorrendo rapidamente os anos anteriores da revista e considerando os fatos assinalados e as teorias enunciadas para explicá-los, chegamos à conclusão de que talvez conviesse separar os fenômenos em duas categorias bem distintas, o que permitiria se lhes dessem explicações diferentes e se demonstrasse que são mais aparentes do que reais as impossibilidades que se levantam contra a aceitação pura e simples dos mesmos fenômenos. Vejam-se a respeito os artigos da Revista Espírita de janeiro de 1859, O Duende de Baiona, fevereiro de 1859, Os Agêneres e Meu Amigo Irmão, maio de 1859, O Laço entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859, Alma Errante, janeiro de 1860, O Espírito de um lado e o Corpo do outro, março de 1860, Estudo sobre o Espírito das Pessoas Vivas, o Dr. V. e a Senhorita S., abril de 1860, O Fabricante de S.
Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860, História de Maria da Greda, julho de 1861, uma aparição providencial, etc., etc. A faculdade de expansão dos fluidos perispiríticos já está sobejamente demonstrada pelas mais dolorosas operações cirúrgicas realizadas em doentes adormecidos, quer pelo cloroformo e o éter, quer pelo magnetismo animal. Não raro, com efeito, estes últimos conversam de coisas agradáveis com os assistentes, ou se transportam para longe, em espírito, enquanto o corpo se retorce com todas as aparências de estar experimentando as mais horríveis torturas. A máquina humana, imobilizada no todo ou em parte, é retalhada pelo escalpelo brutal do cirurgião, os músculos se agitam, crispam-se os nervos e transmitem a sensação ao aparelho cérebro-espinhal. Mas, a alma, que é quem, no estado normal, sente a dor e a manifesta exteriormente, afastada, por alguns momentos, do corpo sujeito à operação, dominada por outras ideias, por outras ações, só muito surdamente é avisada do que se passa no seu envoltório mortal e se conserva perfeitamente insensível. Quantas vezes não se tem visto soldados gravemente feridos, absorvidos pelo ardor do combate, a perder sangue e forças, combaterem por muito tempo ainda, sem se aperceberem de seus ferimentos. Um homem vivamente preocupado, recebe um golpe violento sem sentir coisa alguma, e só quando cessa a abstração da sua inteligência, reconhece tê-lo atingido a sensação dolorosa que experimenta. A quem não aconteceu ainda, durante uma profunda contenção do espírito, passar pelo meio de uma multidão tumultuosa e ululante, sem nada a ver, nem ouvir, embora o nervo óptico e o aparelho auditivo hajam percebido e transmitido à alma as sensações. Pelos casos que precedem e por uma imensidade de fatos que seria ocioso reproduzir aqui, mas que a todos é possível conhecer e apreciar, torna-se fora de dúvida que o corpo pode desempenhar suas funções orgânicas, estando longe o espírito, levado por preocupações de outra ordem. Indefinidamente expansível, conservando ao corpo a elasticidade e atividade necessárias à sua existência, o perispírito acompanha constantemente o espírito durante a sua prolongada viagem pelo mundo ideal. Se, ao demais, considerarmos a propriedade, muito conhecida, que ele possui, de condensar-se, propriedade que lhe permite tornar-se visível sob aparências corpóreas aos médiuns videntes e, embora mais raramente, a quem quer que se ache presente no lugar para onde o espírito se haja transportado, não poderemos pôr em dúvida a possibilidade do fenômeno da ubiquidade. Temos, pois, como demonstrado que uma pessoa viva pode aparecer simultaneamente em dois lugares afastados um do outro, num, com o seu corpo real, no outro, com o seu perispírito momentaneamente condensado sob a aparência de suas formas materiais. Entretanto, de acordo nisto, como sempre, com Allan Kardec, não podemos admitir ubiquidade, senão quando reconhecemos identidade perfeita nos modos por que se comporta o ser aparente. Tais, por exemplo, os fatos anteriormente citados, números 1 e 2. Quanto aos fatos que se seguem a esses e que consideramos inexplicáveis, se lhes aplicamos a teoria da ubiquidade, logo nos parecem, se não indiscutíveis, pelo menos admissíveis, desde que considerados de outro ponto de vista. Nenhum dos nossos leitores ignora que os espíritos desencarnados têm a faculdade de mostrar-se, sob aparência material, em certas circunstâncias e, em particular, aos médiuns videntes. Contudo, em bom número de casos, tais como os das aparições visíveis e tangíveis para uma multidão, ou para umas tantas pessoas, evidente se faz que a percepção da aparição não é devida à faculdade mediúnica dos assistentes, mas à realidade da aparência corpórea do espírito e, nessa circunstância, como nos casos de ubiquidade, essa aparência corpórea resulta da condensação do aparelho perispirítico. Ora, se, as mais das vezes, os espíritos, para se tomarem reconhecíveis,
Se apresentam tais quais eram em vida, com as vestes que habitualmente usavam. Impossível não há de ser que se apresentem vestidos de modo diferente, ou mesmo sob aspectos quaisquer, como, por exemplo, o duende de Baiona, que aparecia ora sob a sua forma pessoal, ora com a figura de um irmão seu, já igualmente morto, ora sob o aspecto de pessoas vivas e até presentes. O espírito tinha o cuidado de fazer-lhe reconhecessem a identidade, sem embargo das várias formas sob que se apresentava. Nada, porém, teria ele feito, se não fosse evidente que as testemunhas da manifestação estavam persuadidas de que assistiam a um fenômeno de ubiquidade. Se, considerando como um precedente esse fato, que absolutamente não é único, procurarmos explicar os de números 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, talvez se nos torne possível aceitar-lhes a realidade, ao passo que, admitida a ubiquidade, a incompatibilidade das ideias, o antagonismo dos sentimentos e a atividade do organismo das duas partes não nos permitem considerá-los possíveis. No fato número 4 sublinhando-se, em vez de imaginarmos o professor Becker em presença do seu sósia, admitirmos que ele tinha diante de si um espírito que lhe aparecia com seu aspecto, deixa de haver qualquer antagonismo e o fenômeno entra no domínio do possível. O mesmo se dá com o fato número sublinhando 7. Não se compreende que Elizabeth Rússia haja mandado atirar sobre a sua própria imagem, mas admite-se perfeitamente que o haja feito contra um espírito que tomara sua aparência para mistificá-la. Alguns espíritos tomam às vezes nomes de empréstimo e adotam estilo e as formas de dizer de outro, para alcançarem a confiança dos médiuns e conseguirem penetrar nos grupos. Que haveria de impossível que um espírito orgulhoso aprovesse tomar a forma da imperatriz Elizabeth e sentar-se no seu trono, a fim de dar vã satisfação aos seus sonhos ambiciosos. O mesmo se pode dizer com relação a outros fatos. Essa explicação damos-la apenas pelo que possa valer. Não passa, para nós, de uma suposição bastante plausível, não é a solução real do problema. Mas, qual a apresentamos, ela nos parece de natureza a esclarecer a questão, de atrair para estas luzes da discussão e da refutação. A esse título é que a submetemos aos nossos leitores. Possam as reflexões que provoque, as meditações a que abra ensejo cooperar para a elucidação de um problema que apenas exploramos, deixando que outros mais dignos de o fazerem dissipem a obscuridade que ainda envolvem. Controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. N. 4 de fevereiro de 1867. Caro mestre, algum tempo já faz que não dou sinal de vida. Muito ocupado sempre, durante a minha estada em Leão, não pude ter conhecimento tão perfeito, quanto desejara, do estado atual da doutrina, neste grande centro. A uma única reunião espírita assisti. Entretanto, cheguei a comprovar que, neste meio, a primitiva fé continua sendo qual deve ser nos corações verdadeiramente sinceros. Em diversos outros centros do meio-dia, ouvi discutirem a seguinte opinião externada por alguns magnetizadores, que muitos fenômenos, ditos espíritas, são simples efeitos de sonambulismo e que o espiritismo mais não fez do que se substituir ao magnetismo, ou, antes, do que lhe substituir ridiculamente o nome. É, como vedes, um novo ataque dirigido contra a mediunidade. Assim, segundo essas pessoas, tudo que escrevem os médiuns resulta das faculdades da alma encarnada, esta quem, desprendendo-se momentaneamente, lê o pensamento das pessoas presentes, ela quem vê, à distância, e prevê os acontecimentos, quem, por meio de um fluido magnético espiritual, agita, levanta, derriba mesas, ouve os sons, etc. Tudo, em suma, assentaria na essência anímica, sem a intervenção de seres puramente espirituais. Direis que não vos dou nenhuma novidade. Eu mesmo, com efeito, tenho ouvido, desde alguns anos,
a sustentação dessa tese por parte de alguns magnetizadores. Agora, porém, procuram implantar essas ideias que, a meu ver, são contrárias à verdade. É sempre errôneo cair nos extremos e tanto exagero há em tudo atribuir-se ao magnetismo, quanto haveria, da parte dos espíritas, em negarem as leis do magnetismo. Não se poderiam arrebatar à matéria as leis magnéticas, como não se poderiam arrebatar ao espírito as leis puramente espirituais. Onde acaba o poder da alma sobre os corpos? Qual a parte dessa força inteligente nos fenômenos do magnetismo? Qual a do organismo? Aí estão questões de muito interesse, questões graves para a filosofia, como para a medicina. Aguardando a solução desses problemas, citar-vos-ei algumas passagens de Sharpignon, o Dr. de Orleans, partidário da transmissão do pensamento. Vereis que ele se reconhece impotente para demonstrar que, na visão propriamente dita, a causa reside na extensão do simpático orgânico, como pretendem muitos autores. Diz, apague. 289. Acadêmicos, duplicai o trabalho dos vossos candidatos, moralistas, promulgai leis para a sociedade, para o mundo, esse mundo que de tudo ri, que quer os seus gozos, desprezando as leis de Deus e os direitos do homem e que zomba dos vossos esforços, porque tem a seu serviço uma força de que não suspeitais e que deixastes crescer-se de tal maneira, que não sois senhores de contê-la. Apague. 323. Compreendamos muito bem, até aqui, o modo de transmissão do pensamento, mas somos incapazes de compreender, por meio dessas leis de simpatia harmônica, o sistema pelo qual o homem forma em si mesmo tal ou tal pensamento, tal ou tal imagem, e a solicitação de objetos exteriores. Isso está fora das propriedades do organismo e a psicologia, achando nessa faculdade rememorativa ou criadora, conforme o desejo do homem, alguma coisa de antagônico com as propriedades do organismo, fala depender de um ser substancial, diferente da matéria. Começamos, então, a encontrar, no fenômeno do pensamento, algumas lacunas entre a capacidade das leis fisiológicas do organismo e o resultado obtido. O rudimento do fenômeno, se assim nos podemos exprimir, é bem fisiológico, mas a sua extensão, verdadeiramente prodigiosa, não é. E, aqui, necessário se torna admitir que o homem goza de uma faculdade que não pertence a nenhum dos dois elementos materiais de que, até o presente, o temos visto composto. O observador de boa fé reconhecerá, pois, uma terceira parte que entrará na composição do homem, parte que começa a se lhe revelar, do ponto de vista da psicologia magnética, por meio de caracteres novos, e que se relacionam com o que os filósofos atribuem à alma. A existência, porém, da alma se encontra mais fortemente demonstrada pelo estudo de algumas outras faculdades do sonambulismo magnético. Assim, a visão à distância, quando completa e nitidamente destacada da transmissão do pensamento, não poderia, segundo a nossa maneira de ver, explicar-se pela extensão do simpático orgânico. Depois, apague. 330. Tínhamos, como se vê, grandes motivos para avançar que o estudo dos fenômenos magnéticos guarda fortes relações com a filosofia e a psicologia. Assinalamos um trabalho a ser feito e a fazê-lo convidamos os homens da especialidade. Nas páginas seguintes, trata dos seres imateriais e de suas possíveis relações com as nossas individualidades. Pague. 349. Para nós, é fora de dúvida e precisamente por motivo das leis psicológicas que esboçamos neste trabalho, que a alma humana pode ser esclarecida diretamente, ou por Deus, ou por uma outra inteligência. Cremos que essa comunicação sobrenatural pode dar-se, assim no estado normal, como no estado estático, seja espontâneo, seja artificial. Pague. 351. Mas, insistimos em dizer que a previsão natural no homem é limitada e não poderia ser tão precisa, tão constante e tão amplamente exposta,
como as previsões feitas pelos profetas sagrados, ou por homens que tinham a inspirá-los uma inteligência superior à alma humana. Pag. 391. A ciência e a crença no mundo sobrenatural são dois termos antagônicos, mas, apressamo-nos a dizê-lo, são em consequência das exagerações que surgiram dos dois lados. É possível, ao nosso parecer, que a ciência e a lei façam aliança. Então, o espírito humano se achará no nível da sua perfectibilidade terrestre. Pag. 396. O Antigo, tanto quanto o Novo Testamento, assim como os anais de todos os povos, estão cheios de fatos que não se podem explicar, a não ser pela ação de seres superiores ao homem. Aliás, os estudos de antropologia, de metafísica e de ontologia provam a realidade da existência de seres imateriais entre o homem e Deus e a possibilidade de eles influírem sobre a espécie humana. Agora, a opinião de uma das principais autoridades em magnetismo, sobre a existência de seres fora da humanidade. Extraímo-la da correspondência de Deleuze com o Dr. Bellotti. O único fenômeno que parece comprovar a comunicação com os seres imateriais são as aparições, das quais há muitos exemplos. Como estou convencido da imortalidade da alma, não encontro razões para negar a possibilidade da aparição das pessoas que, tendo deixado esta vida, se preocupam com os que aqui lhes foram caros e vêm apresentar-se-lhes, para lhes darem salutares conselhos. O Dr. Ordinary, de Macon, outra autoridade na matéria, assim se exprime. O fogo sagrado, a influência secreta, de Boileau, a inspiração, não provém, pois, de tal ou tal contextura, como pretendem os frenologistas, mas de uma alma poética, em relação com um gênio ainda mais poético. O mesmo com relação à música, à pintura, etc. Essas inteligências superiores não seriam almas desprendidas da matéria que se elevam gradualmente, à medida que os se depuram, até a grande, a universal inteligência que as abrange todas, até Deus. Não tomariam lugar as nossas almas, após diversas migrações, entre esses seres materiais. Do que precede, diz o mesmo autor, concluímos, que o estudo da alma ainda está na infância, que, existindo, do pólipo ao homem, uma série de inteligências e sendo certo que nada em a natureza se interrompe bruscamente, é racional que exista, do homem a Deus, outra série de inteligências. O homem é o elo que liga as inteligências inferiores, associadas à matéria, às inteligências superiores, imateriais. Do homem a Deus desdobra-se uma série semelhante à que vai do pólipo ao homem, isto é, uma série de seres etéreos, mais ou menos perfeitos, no gozo de especialidades diversas, com empregos e funções variadas. Que essas inteligências superiores se revelam tangivelmente no sonambulismo artificial. Que essas inteligências têm relações íntimas com as nossas almas. Que a essas inteligências é que devemos os remorsos, quando praticamos o mal, e o contentamento, quando praticamos uma boa ação. Que a essas inteligências é que os homens superiores devem as boas inspirações. Que a essas inteligências é que os estáticos devem a faculdade de prever o futuro e de anunciar acontecimentos por vindouros. Enfim, que, para atuar sobre essas inteligências e torná-las propícias, a ação poderosa tem a virtude e a prece. Nota: a opinião de tais homens, e eles não são os únicos, tem de certo um valor que ninguém poderia contestar, porém, nunca passaria de uma opinião mais ou menos racional, se a observação não a confirmasse. O espiritismo está todo nas ideias que acabamos de citar, apenas, ele as completa por meio de observações especiais e as coordena, imprimindo-lhes a sanção da experiência. Os que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual, sem poderem contudo, negar os fatos, se esfalfam por lhes encontrar a causa exclusivamente no mundo corpóreo. Mas, uma teoria, para ser verdadeira, tem que explicar todos os fatos a que diz respeito. Um único fato contraditório a destrói,
porquanto não há exceções nas leis da natureza. Foi o que aconteceu à maioria das que no princípio se imaginaram para explicar os fenômenos espíritas. Quase todas caíram, uma a uma, diante de fatos que elas não abrangiam. Depois de haverem experimentado, sem resultado algum, todos os sistemas, forçoso se tornou volverem as teorias espíritas, como as mais concludentes, porque, não tendo sido formuladas prematuramente sobre observações feitas à pressa, abrangem todas as variedades, todos os matizes dos fenômenos. O que fez fossem aceitas tão rapidamente pela maioria das gentes foi que cada um achou nelas a solução completa e satisfatória para o que inutilmente procuram resolver por outras vias. Entretanto, muitos ainda as repelem, o que é comum a todas as grandes ideias novas que mudam os hábitos e as crenças, as quais todas esbarraram durante longo tempo em contraditores obstinados, mesmo entre os homens mais esclarecidos. Um dia, porém, chega em que o que é verdadeiro sobreleva o que é falso e todos se admiram da oposição que lhe moveram. Tão natural parece o que fora repelido. O mesmo se dará com o Espiritismo, sendo de notar-se que de todas as grandes ideias que hão revolucionado o mundo, nenhuma conquistou em tão pouco tempo tão grande número de adeptos em todos os países e em todas as camadas sociais. Tal a razão por que os espíritas, cuja fé não é cega, antes se funda na observação, não se preocupam nem com os seus contraditores, nem com os que lhes partilham das ideias. Eles ponderam que, ressaltando das próprias leis da natureza, em vez de basear-se numa derrogação dessas leis, não pode a doutrina deixar de prevalecer, desde que essas leis sejam reconhecidas. Como todos sabem, não é nova a ideia da existência de seres intermediários entre Deus e o homem. Em geral, porém, toda a gente supunha que esses seres constituíam uma criação à parte. As religiões os designaram pelos nomes de anjos e demônios, os pagãos lhes chamavam deuses. Provando que tais seres não são senão as almas dos homens em diferentes graus da escala espiritual, o Espiritismo reintegra a criação na unidade grandiosa que é a essência mesma das leis divinas. Em vez de uma imensidade de criações estacionárias, que implicariam, da parte da divindade, capricho ou parcialidade, ele mostra haver uma única, essencialmente progressiva, sem privilégio para qualquer criatura, elevando-se cada individualidade do estado de embrião ao de desenvolvimento completo, como o germe que da semente se eleva ao estado de árvore. O Espiritismo, pois, revela a unidade, a harmonia e justiça na criação. Segundo ele, os demônios são as almas atrasadas, ainda prenhes dos vícios da humanidade. Os anjos são essas mesmas almas depuradas e desmaterializadas. Entre esses dois pontos extremos, a multidão das almas nos diferentes graus da escala progressiva. Estabelece desse modo a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Quanto à questão proposta, nos fenômenos espíritas ou sonambúlicos, qual o limite onde cessa a ação própria da alma e começa a dos espíritos? Diremos que semelhante limite não existe, ou, melhor, que nada tem de absoluto. Desde que não há espécies distintas, que a alma é apenas um espírito encarnado, e o espírito é apenas uma alma desprendida dos liames terrenos, que um e outro são mesmo serem meios diferentes, as faculdades e aptidões têm que ser as mesmas. O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação, um estado de desprendimento parcial, um pé antecipadamente posto do mundo espiritual. A alma encarnada, ou, se preferirem o próprio espírito do sonâmbulo ou do médium, pode, portanto, fazer quase o que fará a alma desencarnada e até mais, se for mais adiantado, com a única diferença, todavia, de que, estando mais livre pelo seu desprendimento completo, a alma tem percepções especiais inerentes ao seu estado. É por vezes muito difícil distinguir, num dado efeito, o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, porque com frequência as duas ações se confundem e convalidam. É assim que nas curas por imposição das mãos,
O espírito do médium pode atuar por si só, ou com a assistência de outro espírito, que a inspiração poética ou artística pode ter dupla origem. Mas, do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa não se segue seja ela impossível. Não raro, a dualidade é evidente e, em todos os